A farmacologia estuda como os medicamentos interagem com os sistemas biológicos, abrangendo desde os mecanismos moleculares de ação até os efeitos terapêuticos e adversos observados no organismo humano, sendo tradicionalmente dividida em farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética descreve o percurso do fármaco no corpo por meio das etapas de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, enquanto a farmacodinâmica investiga os efeitos bioquímicos e fisiológicos produzidos pela interação entre o medicamento e seus alvos celulares, geralmente receptores, enzimas, canais iônicos ou transportadores de membrana. A absorção depende da via de administração, como oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, transdérmica ou inalatória, sendo influenciada por fatores como pH gástrico, motilidade intestinal, fluxo sanguíneo local e características físico-químicas da molécula, como lipossolubilidade e grau de ionização. Já a distribuição envolve o transporte do fármaco pela circulação sistêmica e sua ligação a proteínas plasmáticas, especialmente a albumina, o que determina a fração livre farmacologicamente ativa. O metabolismo ocorre predominantemente no fígado, por meio de enzimas do sistema citocromo P450, que promovem reações de fase 1, oxidação, redução, hidrólise, e fase 2, conjugação, transformando substâncias lipofílicas em compostos mais hidrossolúveis para facilitar a excreção renal ou biliar. A eliminação depende da função renal e hepática, sendo frequentemente avaliada por parâmetros como depuração plasmática e meia-vida, que orientam o intervalo entre doses e a duração do tratamento. Os mecanismos de ação dos medicamentos podem envolver agonismo, antagonismo competitivo ou não competitivo, modulação alostérica, inibição enzimática reversível ou irreversível e interferência na síntese de mediadores celulares. Por exemplo, antihipertensivos podem atuar bloqueando receptores beta-adrenérgicos, reduzindo a frequência cardíaca e a contratilidade miocárdica, enquanto anti-inflamatórios não esteroidais inibem a enzima ciclooxigenase, diminuindo a produção de prostaglandinas responsáveis por dor, febre e inflamação. A escolha da dose terapêutica adequada depende de variáveis como idade, peso corporal, função renal, função hepática, polifarmácia e variabilidade genética individual, especialmente polimorfismos em enzimas metabolizadoras, podendo exigir ajustes personalizados para evitar subdosagem, que compromete a eficácia, ou superdosagem, que aumenta o risco de toxicidade. Em farmacologia clínica, distingue-se dose de ataque, utilizada para alcançar rapidamente concentrações plasmáticas eficazes, e dose de manutenção, destinada a manter níveis estáveis dentro da janela terapêutica, intervalo entre a concentração mínima eficaz e a concentração mínima tóxica. Os efeitos adversos podem ser previsíveis e dependentes da dose, como hipotensão associada a antihipertensivos, ou hipoglicemia causada por insulina, ou imprevisíveis e idiosincráticos, relacionados a mecanismos imunológicos ou predisposição genética, incluindo reações de hipersensibilidade, hepatotoxicidade ou discrasias sanguíneas. Reações adversas graves exigem monitoramento clínico e laboratorial contínuo, especialmente em tratamentos prolongados ou em populações vulneráveis, como idosos, gestantes e pacientes com múltiplas comorbidades. As interações medicamentosas representam um dos principais desafios da terapêutica moderna, podendo ocorrer por mecanismos farmacocinéticos, como indução ou inibição enzimática hepática, que altera a concentração plasmática de outro fármaco, ou por mecanismos farmacodinâmicos, como sinergismo aditivo, potencialização ou antagonismo funcional entre substâncias com efeitos semelhantes ou opostos. Por exemplo, o uso concomitante de depressores do sistema nervoso central pode intensificar sedação e risco de depressão respiratória, enquanto a associação de medicamentos com efeito anticoagulante pode aumentar significativamente o risco de hemorragias. Além disso, interações com alimentos, álcool e fitoterápicos
Também podem modificar a biodisponibilidade e o perfil de segurança dos fármacos, exigindo orientação rigorosa ao paciente para garantir adesão terapêutica adequada e minimizar riscos, demonstrando que a farmacologia não se limita ao estudo isolado das substâncias, mas constitui um campo integrado entre biologia molecular, fisiologia, clínica médica e vigilância terapêutica contínua.